Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Aqui nos estúdios nós temos o Dr. Hermínio Souza, ele que é promotor de justiça pela 18ª Promotoria aqui de Mossoró. Dentre as suas muitas atribuições, responde pelas pessoas em situação de rua da nossa cidade. Então a pauta está por demais interessante. Não saia daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, pela primeira vez com o Dr. Hermínio Souza, ele que é promotor de justiça aqui da nossa cidade. Dr. Hermínio, seja bem-vindo pela primeira vez ao Dinâmica do Direito. Muito obrigado, doutor Nazeu, agradeço demais o convite e é sempre muito bom levar ao conhecimento do público a atuação do Ministério Público. A 18ª Promotoria é por demais atuante, tem diversas, no caso, atribuições, não apenas a questão das pessoas em situação de rua, que nós citamos na abertura, mas diversas atribuições, como também as pessoas com deficiência mental, aquelas, sobretudo as que são abandonadas pela família. Mas no primeiro bloco, doutor Hermínio, nós normalmente tentamos conhecer o entrevistado. Eu sei que a pauta vamos tentar discorrê-la nos demais blocos, mas o senhor, doutor Hermínio, é natural aqui do Rio Grande do Norte? Não, sou natural de Salvador, vim para o Rio Grande do Norte por conta do concurso. Eu sou da turma de 2004, ingressei na instituição no Ministério Público em dezembro de 2004. Em janeiro de 2005, eu assumi a primeira promotoria de justiça, que foi São Miguel, na condição de promotor de justiça substituto. De lá fui promovido em agosto de 2006 para o Marizal. Em seguida fui para Apodi. Permaneci em Apodi agora, me pegou acho que um ano aproximadamente. Fui removido por um dia só para Caraúbas. E em seguida consegui a promoção para então 4ª Vara de Família, que hoje, por conta da redistribuição dos trabalhos, virou a 2ª Vara de Família. Então, eu atuo na 2ª Vara de Família, nos processos judiciais. E tenho, como a gente chama, que não passa pela Justiça, num primeiro momento não passa pela Justiça, então a função extrajudicial, na defesa da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno mental abandonado pela família. E em 2019, nós recebemos a atribuição de atuar na defesa da pessoa, na defesa coletiva, no caso da pessoa em situação de rua. E temos também trabalhado na questão da investigação de paternidade e a partir de amanhã a gente vai tentar reiniciar um projeto que a gente tinha feito há alguns anos atrás, há cerca de 7 anos atrás, que a gente ia nas escolas procurar saber aquelas crianças que não têm um pai registrado. E a partir de amanhã a gente vai, de uma forma ainda tímida, mapeando a força de trabalho, voltar com esse projeto. Doutor, vamos assim, voltando para esses assuntos por demais importantes. Cada assunto, cada pauta que o senhor levantou agora é algo assim que impacta as vidas de inúmeras famílias. Mas no caso específico, doutor, primeiro bloco, conhecendo Vossa Excelência, foi ainda na faculdade que o senhor se interessou pelo Ministério Público? O direito, ele permite um leque muito amplo. Foi assim, nos bancos da faculdade ainda? O senhor estagiou no Ministério Público? Como se deu o seu interesse pela tão nobre instituição? Eu confesso que eu despertei o interesse em fazer a faculdade de Direito acho que no ano que eu ia prestar o vestibular. Eu ainda tinha uma dúvida muito grande, gostava muito de economia, muito de administração de empresa. E vamos dizer assim, que no apagar das luzes veio o estalo de fazer direito. Primeiro semestre eu confesso que eu não me amarrei pelo curso, não gostei, mas há quem diga que quem não sai no primeiro não sai mais, porque a partir do segundo semestre a gente pega direito penal, direito civil e vai gostando. E eu achava tudo muito interessante e lhe confesso que eu não tinha uma inclinação natural para a atuação. No decorrer do estágio, estagiei com o juiz de forma voluntária. Achei muito interessante e espinhosa a função do juiz, do julgador. Estagiei também no Ministério Público Estadual como voluntário, numa procuradoria criminal. E aí passei a gostar muito também da atribuição do Ministério Público.
E fiz um estágio muito bom, que inclusive me abriu a visão do extrajudicial, que foi no Ministério Público Federal, na Bahia. E teve essa atuação, é bem verdade que eu atuei como estagiário no extrajudicial do Patrimônio Público. E aí, a partir dali, eu comecei a abrir mais o horizonte do Ministério Público e fui, né, gostando do Ministério Público. E prestei os concursos que tinham abertos, né? Tinha uma inclinação muito boa para o Ministério Público e tinha também uma inclinação muito boa para a Procuradoria de Estado. Na época, eu passei em Procurador do Estado de Pernambuco, mas demorei de ser chamado por conta dos entraves do desenvolver do concurso. Houve um questionamento judicial, o concurso acabou demorando de chamar. Foi quando eu acabei aprovando no Ministério Público, ingressei, gostei da instituição, assumi a promotoria em São Miguel, fui me adaptando, fui ficando. Quando eu fui chamado em Pernambuco, eu já estava decidida por aqui mesmo que eu fico e continuei, estou aqui até hoje. O senhor falou de Salvador, né, que é uma capital, e o senhor me falou, começou no interior do Rio Grande do Norte, assumindo. Sentia um pouco a diferença, doutor? Mas o senhor foi abraçado pelas comunidades? A gente sente, quem é criado na capital, a gente sente uma diferença muito grande. A primeira vez que eu cheguei em São Miguel, eu cheguei num domingo. E para quem vem de uma capital, que é sempre muito corrido durante a semana, você chega no final de semana numa cidade, você não encontra absolutamente ninguém. Então foi aquele susto. E quando eu morava em Salvador, eu sempre dizia, eu não me vejo morando no interior. E hoje eu digo, eu não me vejo voltando a morar mais numa grande capital. A vida no interior ela é muito boa. Hoje... eu acabo me dividindo aqui em Natal. Minha esposa e minha filha moram em Natal, né? Mas já morei aqui na cidade, direto, e o convívio aqui é muito tranquilo, tudo muito rápido, tudo muito perto. Apesar a geografia de Mossoró, né? O tamanho de Mossoró ser grande, mas o centro urbano acaba sendo pequeno e você se locomove de uma forma rápida. É impensável, eu sempre digo isso para meus amigos em Salvador, é impensável. Quando minha esposa morava comigo aqui em Mossoró, a gente só utilizava um carro só. Apenas um, né? E hoje, numa grande capital, cada qual sai com um porque o trânsito não permite. Essa é a grande diferença. A qualidade de vida aqui é muito melhor do que nas grandes capitais. E aí eu acabo dizendo isso. Viver nas grandes capitais, estilo Salvador, Pernambuco, Recife, é inviável, é impensável depois de conhecer a realidade de um município. A vida acadêmica, doutor Hermínio, o senhor fez mestrado, pensando no doutorado? Apenas parei na especialização. Mas, assim, a questão de sala de aula, ensinar, o senhor chegou a ensinar? Não cheguei. Assim, apenas uma ou outra aula isolada. É mais por conta da familiar que mora, né, em outro estado, né? Minha família e minha esposa também são de Salvador. Até algum tempo atrás, minha esposa morava fora do estado também, né? Então, eu sempre tinha aquela vida de conciliar, né, compatibilizar o trabalho aqui com o trabalho com a vida pessoal também, né? E agora, com a criança de 4 anos, né, morando em cidade diferente, também fica mais difícil ainda de ter essa inclinação. Mas é algo que se pensa no futuro, sim, um mestrado, um aprimoramento, né? Funcional, né? Tranquilamente. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Hermínio Souza, conhecendo a pessoa dele, um pouquinho da sua trajetória aqui no Rio Grande do Norte, que tem sido um referencial na defesa da pessoa com deficiência e agora, sobretudo, também essa questão das pessoas em situação de rua. Nos blocos posteriores, sobretudo no próximo bloco, doutor Hermínio, vamos falar um pouquinho mais, destrinchar um pouco mais sobre as atribuições da 18ª Promotoria. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios com o Dr. Hermínio Souza, ele que responde pela 18ª Promotoria de Justiça aqui da cidade de Mossoró. No bloco anterior, nós conhecemos um pouco da trajetória dele aqui na nossa cidade, até chegar aqui, sua vida acadêmica, a questão de ter passado em 2004 no concurso para a Promotoria de Justiça no Rio Grande do Norte. E, doutor, a questão da 18ª Promotoria, o senhor falou um pouquinho das atribuições no início do bloco, eu queria destrinchar um pouquinho mais. O senhor falou a questão de pessoas com deficiência, mas não é
qualquer deficiente físico ou mental, é verdade que ele tem que ser abandonado pela família? É essa que é o alvo de vocês? Na questão da pessoa com deficiência com transtorno mental, abandonado pela família, aí nós vamos atuar naquele caso isolado, aquele caso individual que chega à promotoria de justiça. Então, assim, a título de exemplo, houve uma situação em que tinha uma pessoa que havia uma dúvida em relação à capacidade de discernimento dela. Ela estava de alta no hospital, no Tarcísio Maia, e não tinha nenhum familiar dela aqui na cidade. Na verdade, os vínculos familiares dela estavam todos rompidos. Então, nesse caso específico, a gente atua buscando um acolhimento para essa pessoa. Ou uma outra pessoa que tenha surtado, por exemplo, e não tem um acompanhamento com a família. Então, nesses casos, a gente atua. Se for uma pessoa que tenha transtorno mental, mas esteja devidamente acompanhada pela família, que a família está ali acompanhando ela, levando ela para a rede de apoio, medicando ela, aí não é o caso de procurar o Ministério Público. Tá? Poderia procurar um advogado particular, defensoria pública. Somente nos casos que houver abandono e for pessoas com um transtorno mental, esquizofrenia, por exemplo, é aí que a gente vai atuar. Doutor, assim, desculpa a minha ignorância, mas quais os outros órgãos que dão suporte aqui às pessoas com deficiência mental na nossa cidade, né? O quê? Abrigos? Quais seriam esses órgãos que dão suporte? A gente trabalha muito com a rede de proteção do SUS, né, que seria a UBS, que é a porta de entrada, né, aquela comunidade, aquela porta de entrada no sistema de saúde, porque é o que está mais próximo da família, não é isso? Então, que identifica os casos, verifica qual é a necessidade de algum exame ou de algum outro profissional especializado fazendo os devidos acompanhamentos. Então, a gente trabalha muito próximo das UBSs. O CAPS assume um papel muito importante, porque você faz o tratamento, me fugiu agora o período, mas já há um bom tempo existe essa política de não se institucionalizar o tratamento deve ser extra-hospitalar, só se recorrendo a uma internação quando esses recursos extra-hospitalares falharem, não forem suficientes, e um psiquiatra atestar que para aquela situação há sim, de forma justificada, a necessidade de sua internação. Então a gente acaba trabalhando também muito com CAPS, envolvendo a pessoa em terapia de grupo, um acompanhamento com o psiquiatra, né, a própria medicação em si. E tem também ainda a rede da assistência social, os CRAs, que são aqueles vínculos familiares que estejam fragilizados, ou até mesmo o CREAS, quando ele já esteja rompido. São situações que a gente também acaba trabalhando junto, numa forma de trabalhar de uma forma harmônica e que acaba se revelando necessária no tratamento daquela pessoa com transtorno que chega ao nosso conhecimento, que já está no estágio merecedor de uma atenção do poder público municipal. Doutor Hermínio, assim, a população em geral pode denunciar, se presenciar, porventura, maus tratos, ou, no caso, uma pessoa com deficiência, a promotoria de justiça recebe esse tipo de denúncia? Recebe. Eu só não tenho como te passar agora, né, no momento que o telefone, mas existe um canal aberto no Ministério Público. A denúncia, inclusive, pode ser anônima, se a pessoa tiver receio de se indispor, criar uma disposição com o vizinho, ela pode, eu quero prestar uma denúncia anônima. Agora, naturalmente, se é uma denúncia anônima, eu preciso dizer, olha, na rua tal, é fulano de tal, a situação é essa, podem vir aqui tal dia ou tal hora, fulano está preso, fulano não está preso, certo? Que aí a gente processa, que eu digo, a gente para investigar a situação. Nós temos assistentes sociais que vão à casa das pessoas, fazem um estudo social, trazem as informações para a gente. Como eu disse, a gente solicita informação à Secretaria de Assistência Social e de Saúde, se já acompanha aquele paciente, que nos encaminhe o histórico daquele paciente, para que a gente veja o que é que está sendo feito e ver quais são os encaminhamentos necessários. Então, é plenamente possível. Eu acho que o Disque 100 também é um canal também aberto, que a gente recebe as informações, né, de possíveis maus tratos, e aí a gente dá o segmento. Então, a pessoa pode ligar, se identificar se quiser,
mas se achar que vai causar algum desconforto para ela, ela pode dizer, olha, eu quero fazer uma denúncia anônima e a situação é essa. Agora precisa narrar a situação com a forma precisa para que a gente consiga identificar onde é o local e quem são as pessoas envolvidas. Doutor Hermínio, mostrados. O senhor falou de assistência social, mas eu acredito que deve ser toda uma equipe multidisciplinar que vocês devem dispor. Psicólogo, psiquiatra, ou vocês têm que recorrer a outro órgão? Não, nós temos no nosso corpo, acabou sendo uma omissão minha, nós temos assistentes sociais e psicólogos que trabalham diretamente com a gente. E os CRAs, né, o CAPS, tem os seus profissionais também. Assistentes sociais, psicólogos, o CAPS, no caso, tem um psiquiatra. Então, quando a gente solicita algum conhecimento técnico mais específico, por exemplo, a pessoa está internada no Milton Marques. A gente precisa saber se ela tem discernimento. E considerando que o hospital tem, né, um psiquiatra lá, então a gente solicita essa informação para que ele nos informe se aquela pessoa está privada não, do discernimento, para, se for até o caso, entrar com ação de curatela. Doutor, assim, eu como advogado, eu posso ser o mais parcial possível, né, tendencioso, mas tem situações, doutor, que corta o coração, que nós somos seres humanos, a questão de pessoas abandonadas realmente. O senhor já está 16 anos ou mais, 18 anos na Promotoria de Justiça. Ainda tem casos, doutor, que por mais que o seu profissionalismo ainda tocam, ainda sensibiliza Vossa Excelência? Sim. Choca mesmo. Tem casos que choca, tem casos de difícil solução, mas gratificante quando você consegue resolver. Tem situações que você, de fato, consegue resolver e ela é extremamente gratificante. E cada caso não existe uma fórmula específica para determinado caso. Cada caso tem a sua peculiaridade e vai ser resolvido de uma maneira diferente do outro. E aí é preciso, às vezes, muita conversa, muito convencimento, estratégia de atuação. E quando você consegue um resultado positivo, é gratificante. Eu acho que ele dá mais energia para você tentar solucionar o caso mais difícil que vai bater a sua porta no dia seguinte, com certeza. Se eu fosse contar aqui alguns casos que a gente já pegou, a gente levava uns 2, 3 programas. Sem citar nomes, assim, sem citar... O senhor poderia falar algum caso, assim, que o senhor, em algum momento o senhor achou não tem solução, mas de repente uma luz... Tem alguns casos, sim. Eu sempre é um dos favoritos. Era uma pessoa com esquizofrenia, morava com a mãe e com a irmã. No momento de surto, ele acabava agredindo a mãe e a irmã. Havia uma violência doméstica ali. Eu não tenho atribuição criminal, minha atribuição é só civil, né? Então a parte criminal eu não trato. Mas a mãe queria porque queria que o filho se recuperasse. Isso foi por volta de 2013, 2015, mais ou menos. E ele morava eu lembro que ele morava numa outra casa e ele era daquelas pessoas que tinha aquele transtorno de acumular lixo. E lá pelas tantas, ele volta a morar com a mãe. O grau de loucura dele era tão grande que ele chegou a amarrar na cintura, eu acho que era a urina, num saco plástico, né? Aqui assim e tal. Não era idosa, ela devia ter seus 45, 50 anos, mas ela não largava o filho, ela não queria. E aí a gente conseguiu, naquelas reuniões concentradas, né, com vários entes, na época era o São Camilo, lembro dos psiquiatras que estava o pessoal do CAPS, ele foi internado. E a partir dali, durante a internação dele, a gente fez uma ponte para que ele ficasse entrando no CAPS, para conhecer o serviço do CAPS, que seria a porta de saída dele. O município, à época, disponibilizou o transporte, né? E a família também passou a conhecer o CAPS, que até então não conhecia. O resumo da ópera. Ele saiu, passou a frequentar o CAPS. Lembro que ele chegou a arrumar uma namoradinha por lá. Teve um período que eu fiquei afastado da cidade, que eu assumi uma outra função, né, em Natal. Então, eu acompanhei esse caso até 2015, mais ou menos, né? E voltei só em 2017. Então, o caso já estava arquivado. De lá para cá, a gente não tomou nenhum conhecimento mais dessa situação. E assim, você não fica com o caso a vida toda. Você deu um encaminhamento, não tem mais aquela situação de perigo, está encaminhando tudo certo, então o caso ele é arquivado. Mas eu lembro que eu estava em Natal e a mãe agradecia profundamente a mudança do filho. Ela quis dizer
que mudou 360 graus, eu me lembro até a expressão que ela falou, mudou 180 graus. Então, assim, ela queria dizer que mudou 180 graus, perdão, é que me confundi agora. Mudou 180, ela disse que mudou 360, então saiu e voltou ao mesmo lugar, mas na verdade não. Tinha mudado da água para o vinho o comportamento do filho. E ainda lembro de outra situação. Eu acho que no final do ano, não sei se tem tipo um períodozinho de recesso também do CAPS, e ela estava preocupada porque o filho estava reclamando que o CAPS tinha fechado. Então, ele aderiu bem certinho ao tratamento. E é esse tipo de caso que, às vezes, você pega uma situação de uma pessoa que estava com um saco de urina amarrado na cintura, batendo na mãe e convivendo de uma forma agora bem, e a mãe no lar. Eu já estava em Natal, mas me transmitiram um recado. Ela querendo agradecer a mudança na visão dela de 360 graus, de sair e voltar ao mesmo lugar do que o filho dela tinha passado. Excelente, doutor. Realmente deve ser muito gratificante ver situações resolvidas como essa. Vamos chamar o intervalo, doutor Hermínio, mas no próximo bloco vamos adentrar especificamente na questão das pessoas em situação de rua aqui em Mossoró. Inclusive, tivemos conhecimento, noticiamos e tivemos conhecimento da mesa redonda na OAB sobre essa temática, onde um dos palestrantes era Vossa Excelência. Então, não sai daí, voltamos daqui a pouco com o doutor Hermínio Souza. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito aqui nos estúdios com o doutor Hermínio Souza, promotor de justiça, que responde pela 18ª Promotoria. Doutor Hermínio, uma das atribuições da promotoria que Vossa Excelência preside é a questão das pessoas em situação de rua aqui na cidade de Mossoró. Faz, acho que umas 2 semanas, convidamos o doutor Diego, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, também com essa pauta. Na época ele estava divulgando o evento e agora nós estamos com Vossa Excelência após o evento. Mas, assim, desde já eu queria primeiramente saber se essa temática das pessoas em situação de rua aqui em Mossoró merece mais mesas redondas, merece mais debruçamento de toda a sociedade moçoroense. Sem dúvida, doutor Nazeu, não é uma situação exclusiva de Mossoró, né? O primeiro ponto, a gente tem que deixar claro isso. É um movimento, desde que o mundo é mundo, sempre existiram pessoas em situação de rua, mas a atenção com a pessoa em situação de rua, ela vem ganhando espaço 1 década, 2 décadas para cá, né, com alguns movimentos surgindo. A política nacional, se não me engano, ela foi editada em 2009, então a gente tem o quê? 14 anos, 15 anos. E com a pandemia, um problema que estava meio que escondido, ele veio à tona, ele apareceu à tona. E aí, de fato, tem esses diversos pontos que precisam ser melhorados. Mas, como eu disse, não é uma realidade exclusiva de Mossoró. Dos grandes centros urbanos, cidades que tenham mais de 300 habitantes, 300 mil habitantes, vivenciam uma situação bem parecida com a de Mossoró. Doutor Hermínio, assim, as autoridades, vocês sabem mais ou menos quantos moradores de rua tem em Mossoró, uma estimativa? A questão da quantidade é algo que até no âmbito nacional ele é difícil de ser mensurado. Eu vinha ouvindo, né, ouvindo e vendo alguns vídeos sobre pessoas em situação de rua. Na época da vacinação, por exemplo, que se criou aquele plano nacional, foi destinado inicialmente, pelo que eu vi, 64 mil vacinas. O IPEA já fazia um levantamento de 210, isso em 2020, no Brasil todo, né, 220 mil. E no cadastro único já tinha 100 mil pessoas cadastradas. Então, são números sempre variam. E a realidade, como eu disse, também não é diferente de Mossoró. Eu digo isso porque o Estado, recentemente, eu não sei se ele já divulgou, mas estava em fase de divulgar um relatório preliminar. Inclusive, nós fizemos uma audiência, salvo engano, 7 de dezembro do ano passado, e foi dito que existiam aproximadamente 70 pessoas em situação de rua. É um número que o Ministério Público e algumas outras entidades entendem que é um número aquém. E aí,
a gente tem alguns dados. A gente solicitou do RN Vacina Mais, esse laboratório, o laboratório da UFRN, que estava fazendo o controle da vacinação da Covid. Solicitamos as pessoas em situação de rua cadastradas pela Secretaria de Saúde e solicitamos também da assistência social, porque a assistência social tem um CAD único, o serviço especializado de atenção social, SEAS, ele faz o levantamento das pessoas e repassa para o restaurante popular, para a SETAS, né, Secretaria Estadual, para que seja distribuído os alimentos. Então, a gente perguntou esses três órgãos diferentes e cada qual deu um número diferente de pessoa em situação de rua. Doutora Andréa Taborda, que vai ser que foi uma das palestrantes, ela está atualizando o cadastro, o cadastro dessas pessoas e também aponta, agora sim, esses três órgãos e doutora Andréa, sempre é um número superior a 200. Né? Então, a Secretaria de Saúde tem cadastrado mais de 200. A Secretaria de Assistência Social, mais de 200. O RN Vacina Mais, mais de 200. E o de doutora Andréa também me parece mais do que 200. Então, a gente acredita que se tem mais do que 200 pessoas em situação de rua, que contrasta com o censo feito pelo Estado. Agora, uma coisa é fato. A política nacional, ela tem como um dos objetivos a contagem da pessoa em situação de rua. Você saber a quantidade de pessoas em situação de rua, porque é a partir daí que você vai fazer o seu planejamento. Né? Quais são os equipamentos que você precisa, qual é, além da quantidade, qual é o perfil, que nem todos são iguais, o cuidado que você vai dar para uma mulher diferente de um homem, né? Uma pessoa em situação de rua, um idoso vai ser diferente de uma que esteja mais ativa, ou seja, é um público que é uma característica da pessoa em situação bem heterogêneo. Né? Então, é preciso que haja uma implementação, tanto no nível federal, já que a política ela é descentralizada, a União coordena, os outros entes executam. O Estado faça a sua, mas o próprio município faça o seu e conheça a sua realidade local para, a partir daí, se fazer. Então, é muito interessante, é muito importante que haja esse censo, porque é a partir daí que se faz as demais políticas. Agora, só mais alguns avanços a gente tem tido. Recentemente, já foi criado um comitê intersetorial, né, de acompanhamento da política em situação de rua, que é algo que não se tinha e que foi criado, que é importante, vai ser a instância exatamente de se criar políticas e de se acompanhar as que já foram criadas, fiscalizar e monitorar as que já foram criadas. O doutor Diego ele falou muito sobre uma ação civil pública que a 18ª estaria patrocinando. Fala um pouquinho, doutor, em relação a essa ação. Ok. Nós ajuizamos em 2021, não me recordo o mês agora, mas ajuizamos uma ação civil pública, porque na época da pandemia foi instaurado um inquérito civil e que ele tinha alguns objetivos investigatórios. Então, era a questão de como é que estava a vacinação, lembra a questão da distribuição de máscara e álcool em gel, água potável e alimentação. E a gente entendia que a alimentação naquele período ela era importante porque uma pessoa estava todo mundo em casa, é isso que a pandemia também veio mostrar. A pandemia trouxe o uso, por exemplo, muito de Pix, e a pessoa em situação de rua dificilmente usa Pix. Então, o dinheiro físico ela já não está tendo mais. E com o isolamento, também as comidas, que às vezes se entregavam no dia a dia, se deixou. E aí a gente entendia que a pessoa, sem a alimentação adequada, ela estaria mais suscetível de ter a doença evoluir nela, né? Já que ela estaria mais vulnerável. Então, solicitamos algumas informações e aí nós, diante do cenário que a gente encontrou, a gente ajuizou a ação. Qual foi o cenário que a gente encontrou? No município de Mossoró, existem locais onde ou se distribui só café da manhã, ou se distribui só a sopa noturna, e apenas um local, que é o campus da UERN, é que se fornecem as 3 alimentações, sendo que é de segunda a sexta. E aí, eu agora não sei lhe precisar quais eram os locais, mas eu lembro que, inclusive na petição inicial, a gente mostra isso. Olha, não me parece muito lógico que a estrutura montada pelo Estado
ela mereça permanecer. Porque se uma pessoa em situação de rua mora no terminal rodoviário, que era onde se distribuía o café da manhã, ela toma o café da manhã lá, mas não tem nada por perto que lhe dê a alimentação. Então, se ela vier para o centro, ela vai percorrer uma distância. No centro só se dava, salvo engano, o almoço. Então, ela teria que se locomover para um outro ponto, que seria, eu acho que Alto São Manuel, era o Santo Antônio. E aí, para ela voltar para o rodoviário no dia seguinte, ela teria que andar 20 quilômetros por dia. Ou era 20 ou era 16, não me recordo bem. Isso não é natural, isso não é, né, razoável, não tem cristão que aceite uma situação dessa. E não é muito lógico. Então, a gente ajuizou essa ação pedindo para que os locais fornecessem, né, as 3 refeições, pelo menos as 3 refeições, fossem fornecidas em um só local. Não obtivemos êxito no pedido de liminar, né, numa linguagem mais simples, não obtivemos êxito e preferimos, nesse momento, ainda não recorrer. Numa audiência que foi realizada, essa que eu te falei, no dia 7 de dezembro, o Estado informou que redesenhou a licitação e que colocaria mais um local onde se serviriam as 3 refeições, no centro da cidade. Então, em Mossoró passaria a ter a UERN, seria mantido as 3 refeições, e no centro da cidade. Ficou uma dúvida se seria no mesmo prédio ou se seria em prédios diferentes. Por quê? O contrato que fornece o almoço, ele já está em vigor. E o Estado está finalizando o do café da manhã e o da janta, que vai ser no centro. Daí porque a gente não sabe se vai ser no mesmo prédio ainda ou não. E aí a gente já enxerga uma grande vantagem. Por quê? A maior parte da população em situação de rua está no centro de Mossoró, que não vai mais precisar se locomover essas distâncias todas. A gente sabe que de um bairro para outro, às vezes, existe uma rixa, né? E está se concentrando no centro. E vão ficar mantidos ainda... Eu acho que o Estado não vai... A proposta vai tirar o café da manhã do terminal rodoviário, que não tem muito, eles mesmos disseram que não tem muita demanda, e uma sopa noturna, que também, no Santo Antônio, que não vai ter mais lá. Vai continuar... Agora não me lembro qual é a refeição, se é café da manhã, ou se é almoço, ou se é janta. Na abolição 1... Eu acho que é no Belo Horizonte. Eu posso até esclarecer depois, olhando ali no celular. E aí, nessa audiência também, o município de Mossoró informou que fornece de 40 a 60 jantas noturnas todos os dias, de domingo a domingo. O Estado é de segunda a sexta. Mossoró fornece apenas a janta todos os dias. Todos os dias. Esse serviço estava suspenso no início desse ano, por algum entrave, enfim, de orçamento, enfim, não me ocorre agora o motivo, mas essa semana, inclusive, foi restabelecido, está inclusive no site da Prefeitura, acho que no dia 21 agora, anteontem, foi restabelecido. Então, o que é que a gente tem hoje? Hoje, nós temos alimentação noturna de domingo a domingo, fornecida pelo município de Mossoró, para 40 a 60 pessoas em situação de rua. E na nossa estimativa é um número acima de 200. Então, a gente tem um atraso aí. Existe o compromisso do Estado, na finalização desse processo licitatório, em criar no centro mais um local em que vai se oferecer as 3 refeições. E aí a gente espera, com essa ação civil pública, se resolver essa situação. Aparentemente, fica razoável manter na UERN, e manter no centro as 3 refeições diárias. À noite, o município estaria fornecendo essas 40 e 60, que, na visão do Ministério Público, poderia ser em outro local do município que não fosse o centro, porque o centro vai ter, né, o do restaurante popular, né, de noite. E aí, no restante do município, essa quantidade de 40 e 60 me parece que seria suficiente, já que a maior parte está no centro, e o centro vai ter o seu restaurante popular. Agora, o que está em aberto ainda é o final de semana. Porque no final de semana o restaurante popular não funciona e o município só fornece à noite. Nessa aí a gente ainda não conseguiu nenhuma evolução, mas certamente vai ser uma decisão judicial. E agora não me ocorre o número da lei, mas se a gente colocar lei, segurança alimentar e nutricional, né, vai ter lá que já existe uma lei nesse sentido e é razoável. Eu acho que todo e qualquer ser humano, no mínimo 3 vezes, né? No mínimo 3 vezes ela come. Toma café da manhã,
o almoço e a janta, no mínimo. Então, a gente está bem esperançoso que, na decisão final, vai haver a obrigação, ou para o município de Mossoró, ou para o Estado, ou solidariamente, a fixação da obrigação de prestar os alimentos nos finais de semana para as pessoas em situação de rua. No mínimo, 214 pessoas, que foi o que a gente pediu, porque foi o menor número daquelas 3 que eu tinha mencionado antes, Secretaria de Saúde, Assistência Social e o RN Recursos Mais. Foi o menor número que a gente encontrou, foi 214, que a gente seja, então, oferecido nisso. Então, existe uma promessa muito boa, concluindo, existe uma promessa muito boa do Estado ter mais um local no centro, né, que vai ser as 3 refeições, que vai atender a maior parte da população onde está, e aí a gente precisa agora construir uma solução para o sábado e para o domingo. Perfeito. Estamos conversando aqui com o doutor Hermínio Souza, ele que é promotor de justiça, responde pela 18ª promotoria aqui na cidade de Mossoró, falando sobre a ação civil pública que eles têm patrocinado, que sem dúvida vai trazer uma luz para essa problemática aqui das pessoas em situação de rua na nossa cidade. No próximo bloco, doutor, vamos colocar os pingos nos is, as considerações finais sobre tão importante temática. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com o doutor Hermínio Souza, ele que é promotor de justiça da 18ª Promotoria, que dentre as muitas atribuições, responde também pelas pessoas em situação de rua aqui na nossa cidade de Mossoró. Doutor Hermínio, eu não vou citar as ruas nem avenidas, porque de repente tem alguém que mora lá perto, mas aquela região ali chamada Praça do Museu, a região ali da Praça da Catedral. Nós vimos, não é apenas à noite, mas durante o dia, pessoas ali mal vestidas, situação muito difícil. Algumas eu já presenciei, infelizmente, pessoas até se drogando. Doutor, o senhor falou nos blogs anteriores, não é um problema só de Mossoró, mas como evitar acontecer em Mossoró, como aconteceu em São Paulo, a Cracolândia? Eu sei que a 18ª Promotoria é apenas um órgão valente, aguerrido, mas essa problemática, evitar algo como esse, que seria algo maléfico, por demais, não apenas a questão estética, mas afetaria a segurança pública, nos afetaria de várias maneiras. Como evitar, doutor, que aconteça uma Cracolândia no centro de Mossoró? Como eu te disse anteriormente, né? Tudo que a gente está tratando aqui não é exclusividade de Mossoró. E São Paulo, eu acho que um dos maiores desafios do governador eleito é justamente tratar a Cracolândia. Ele não resolve na base da força, de remover compulsoriamente aquelas pessoas, tirando do local, né, para se fazer o que se costuma dizer, né, a higienização social. Isso não resolve. O que é que vai resolver ali de fato? Tampouco cadastrar no CAD único para receber um auxílio do governo. Isso só também não resolve. É detectar a causa desse problema. E a causa do problema da pessoa em situação de rua, e que ficou muito evidente com a pandemia, é a questão financeira. Muitos tiveram o seu desemprego, a falta de condições de pagar a sua moradia e acabaram indo para a rua. Algumas pesquisas estão sendo feitas e 30%, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, das pessoas em situação de rua, pós-pandemia, tinha menos de 1 ano. E quanto menos tempo elas estão na rua, mais fácil é ela aderir aos programas, aos serviços que o Estado que eu digo poder público, fornece, e mais fácil é ela tentar sair das ruas. E em todas, em todas não, em entrevista também que já se fez com pessoas em situação de rua, o que é que elas mais reivindicam? Moradia. E aí tem que saber dos entes, Estado e município, qual o programa de moradia que se tem, qual política pública de moradia que se tem, se é um aluguel social. Alguns estados fazem House First, né, minha primeira moradia. Qual é o programa, qual é a política pública que ele tem nesse sentido. E o segundo ponto é a questão do trabalho, porque é o trabalho que vai devolver a essas pessoas
foi a causa que levou a ela, né, principalmente depois da pandemia, para as ruas, mas é que vai devolver a sua autoestima e ela caminhar com suas próprias pernas e não ficar vivendo da assistência social. O que se tem visto no município de uma forma geral são os serviços de saúde funcionando, os consultórios de rua funcionando, a atenção básica funcionando, os serviços fornecidos pela assistência social, os CEAS, onde tem um Pop Rua, Centro Pop, o cadastramento em algum benefício assistencial, o auxílio, né, Auxílio Brasil, que também foi muito difícil de ser criado para as pessoas em situação de rua. Isso ainda funciona bem, está faltando outras áreas, né? E aí essas outras áreas que mereceriam uma especial atenção seria trabalho e moradia. Se não se ofertar essas situações, a tendência não é esse número de pessoas em situação de rua estancar, muito pelo contrário, vai aumentar. Um reflexo da pandemia, e isso qualquer um pode analisar, das duas uma, ou a população em situação de rua antes estava no subúrbio e agora resolveu migrar para o centro para chamar a atenção, ou então, de fato, ela aumentou. Eu prefiro a segunda opção. Eu acredito que a segunda opção é a mais verdadeira. Ela aumentou e a tendência, até pela situação do país, é que ela vá continuar a aumentar. Então, é preciso que haja políticas que restaurem a autonomia dessas pessoas e façam com que elas caminhem com as próprias pernas. Só o assistencialismo, infelizmente, não vai mudar e não adianta brigar contra a realidade. Você vai tirar ela dali, um mês depois ela volta. É uma situação semelhante que a gente também enfrenta na 18ª em relação às calçadas do centro. A gente pede para descer da calçada, tempos depois eles voltam. Infelizmente, não adianta brigar contra a realidade. Ou se reestrutura ali, né, ou se dá uma reestruturação ali, ou então vai ficar sempre a saída e vinda. A mesma coisa com a situação de rua. Não adianta tirar, porque eles vão voltar. E é uma realidade que precisa ser vista, porque é sendo vista que vai chamar nossa atenção para o problema e o problema merece solução. Doutor Hermínio, vamos já para as considerações finais, mas ainda quero focar um pouco naquele projeto. Lá no início, o senhor falou no primeiro bloco, que a 18ª está encampando, que é a respeito da questão da paternidade. Infelizmente, ainda acontece de crianças não ter um pai nomeado no registro. Isso, na minha época, de mais jovem, né, era a paternidade estrelinha, né, colocava estrelinha, era na datilografia naquela época e tinha essa opção. Mas hoje, doutor, assim, com toda a estrutura do Ministério Público, qual a proposta de vocês para realmente acabar com esse tipo de realidade que infelizmente acontece? Quando nós fizemos esse trabalho há uns 7 ou 8 anos atrás, nós atuamos somente na vara de família, né? Depois disso, passamos a ter essa atuação na pessoa com deficiência com transtorno mental e pessoa com deficiência, e agora, mais recentemente, em 2019, pessoa em situação de rua. Então, a gente começou a trabalhar naquela época com muitas escolas. Agora, considerando que a gente recebeu um volume de trabalho muito grande, nessa diversidade de matérias, a gente escolheu algumas escolas menores, e que o público dela, os alunos, sejam alunos com baixa idade, 5, 6 anos, porque a gente vai ter um caminho muito longo, caso seja reconhecida a paternidade, para que haja esse estreitamento de vínculos, né? Então, a criança já vai crescendo com o pai. Então, a gente optou por pegar algumas escolas e ir construindo uma forma de trabalho para depois, 4, 5 meses mais à frente, a gente ver se a gente consegue expandir e ir pegando mais escolas. Então, a gente solicitou as diretoras, e aí é bom deixar claro que as diretoras não têm muita faculdade, ela tem que, né, encaminhar para a gente, porque é um direito da criança, então o promotor está pedindo, elas têm que encaminhar para a gente. Não foram as diretoras que procuraram o Ministério Público, o Ministério Público foi atrás, e aí elas têm que repassar essa informação para a gente. Mas, assim, foi um contato muito amistoso, muito tranquilo, e elas, né, entenderam a relevância da atuação e prontamente encaminharam as informações. E aí a gente vai entrevistar as mães, e aí a gente tem 2 opções. Existe aquela situação da paternidade biológica, né, do sangue, que é um direito da criança saber quem é seu pai de sangue. Mas, muitas vezes, a história de vida é outra, né? O pai biológico fez, nunca viu, mas a mãe já está em outro relacionamento e a criança sempre viu esse companheiro da mãe ou esposo atual da mãe, que não é o pai biológico dela, ela sempre viu ele como um pai. Também é possível regularizar essa filiação por meio da filiação socioafetiva. E uma diferença em relação ao programa anterior
que a gente fez no passado, que dessa vez nós vamos ter o exame do DNA. E aí é uma ideia nossa a gente marcar uma vez na semana para fazer as coletas, né? E aí faz a coleta, manda para o laboratório, sendo positivo, a gente já resolve tudo na promotoria. Sendo positivo, muito provavelmente o pai vai resolver. Se houver acordo em relação aos alimentos, a gente já faz um acordo também em relação aos alimentos. E se houver acordo em relação à guarda e o direito de convivência, a gente também já faz sem passar pela via judicial. Faz tudo isso dentro da promotoria, nesse trabalho extrajudicial. E de forma mais importante, se forem pessoas com alguma dificuldade financeira, de forma gratuita. Souza, promotor de justiça aqui da 18ª Promotoria, nos ajudou a entender as atribuições de tão nobre órgão, tão ilustre instituição, que é o Ministério Público. Doutor Hermínio, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu me sinto feliz e mais seguro de saber que essas pautas estão com Vossa Excelência, que com tanto afinco, aguerrido, tem encampado essas lutas e essas pautas aqui na cidade de Mossoró, e pelo que Vossa Excelência fala, com grande êxito. Acredito que ainda, através do vosso ministério, à frente desse órgão, ainda vamos ter ainda grandes avanços, sobretudo na questão das pessoas em situação de rua. Eu queria abrir espaço para Vossa Excelência, falar com o pessoal de casa e sobre alertar também, doutor, que não é só o Ministério Público, mas eu acredito que todos nós, toda a sociedade pode abraçar essa pauta no sentido de tentar evitar que aconteça em Mossoró o que aconteceu em São Paulo, em outras grandes capitais, que verdadeiros bolsões de miséria, muitas vezes no centro da cidade. Eu quero que o senhor aproveite e fale com o cidadão de bem que está nos assistindo. Eu quero agradecer muito pelo convite, doutor Nazil, principalmente na temática da pessoa em situação de rua. Um programa como o seu, de alta audiência, ele é extremamente importante, porque são pessoas que a gente costuma dizer sem vez e sem voz, né? Então, os direitos dessas pessoas estão muito abafados e é preciso que a gente leve essas situações ao conhecimento de todos, que haja reflexão. E só o fato de estar levando, né, a situação existente para uma reflexão e uma discussão, a gente já enxerga aí um grande avanço. A gente precisa entender, ainda há aquela visão de são pessoas que não querem trabalhar, são pessoas que estão ali na rua, poderiam estar trabalhando. A gente enxerga de outra maneira. A gente enxerga que são pessoas, são seres humanos como nós, detentores da mesma dignidade que nós, que por uma dificuldade da vida, uma contingência da vida, acabaram tendo essa situação de pessoas em situação de rua, que quando se conversa com essas pessoas, é uma situação extremamente difícil. É um outro mundo o que eles vivenciam. E é preciso que a gente saiba disso, se solidarize com a situação deles e busque alternativas para resgatar a essas pessoas a dignidade que está faltando. Foi como eu li num artigo do Emerson Garcia. Eles são seres humanos, mas além de seres humanos, é preciso eles estar humanos. É preciso uma moradia digna, um trabalho digno, uma alimentação em quantidade e qualidade necessária, porque são pessoas como nós e precisam do nosso apoio. Sem esquecer que a nossa Constituição, logo na primeira página, tem alguns artigos que diz que é objetivo da República Federativa a dignidade da pessoa humana, os princípios, né? Dignidade da pessoa humana. É um objetivo construir uma sociedade justa e igualitária sem preconceito de cor, de raça, enfim, etc. Mas a criação de uma sociedade justa e solidária. Os tratados que o Brasil assina, né, que é signatário, também tem essa preocupação com o ser humano. E é isso. Só o fato de a gente estar trazendo esses debates já é um ganho. E a partir do momento que a sociedade conhece e passa a reivindicar, aí todos. E aí é muito importante a ação que a OAB fez, que está dando essa publicidade, está trazendo essa discussão, é muito importante. As defensorias públicas, tanto a estadual quanto a federal, a União, né, a Defensoria da União tem também, né, atuado de uma forma
elogiosa, o Ministério Público também, pela sua vez, o próprio município com as suas dificuldades financeiras, o Estado. É importante também, a gente não falou, mas é muito importante o engajamento que se tem da sociedade civil, a Diocese e outros que, inclusive, não só em Mossoró, como também a realidade em outros municípios, fornecem alimentação para essas pessoas, não deixam de ser uma rede de apoio para essas pessoas. É preciso que todos se unam em prol desse objetivo de resgatar a cidadania dessas pessoas que estão nas ruas. Muito bem, aqui foi nosso diálogo, nossa conversa aqui com o Dr. Hermínio Souza, promotor de justiça da nossa cidade, 18ª Promotoria. Falamos aqui sobre a pauta, levantamos aqui a pauta da questão das pessoas em situação de rua. Acredito que a partir desse diálogo, doutor Hermínio, pessoas vão se sensibilizar também para ver essas pessoas, como o senhor mesmo falou, seres humanos, não serem invisíveis, porque a partir do momento que a sociedade dá as costas para ele, para essa problemática, lá na frente não é apenas a segurança pública, mas o comerciante, a pessoa de bem, todos nós vamos sofrer. E eu agradeço, reitero aqui meus agradecimentos à Vossa Excelência de estar encampando essa luta. Esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana. Permaneça com os cursos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.